Olá, turma, bom dia a todos. É, Vamos dar continuidade da nossa aula de física. Hoje nós vamos trabalhar a aula 3. E nessa aula 3 nós iremos trabalhar, gente, a potência mecânica e rendimento de uma máquina, tá bom? Então esse será o nosso conteúdo da aula de 3 de hoje. Na aula anterior nós trabalhamos o que? Energia mecânica, né? E hoje a gente vai dar continuidade a esse conteúdo para fechar essa partezinha, para a gente depois entrarmos em estática, né? Estática e quantidade de movimento, certo? É, o que seria potência mecânica e rendimento de uma máquina? Então vamos lá, professor John Leno Souza. Então a gente vai ver aqui a potência mecânica. Gente, o pica-pau aí está animado para apresentar para vocês a definição de potência. Potência, gente, nada mais é do que o quociente do trabalho realizado, né, desenvolvido por uma força, e o tempo gasto em realizá-lo. Ou seja, é a divisão entre o trabalho desenvolvido, né, pelo tempo gasto que ele realizou em tais situações. Tá? Então, para eu calcular a potência, eu preciso do trabalho e do intervalo de tempo. Matematicamente, nós podemos definir que a potência vai ser o trabalho dividido pelo tempo. Vou pegar aqui minha canetinha. Pronto. Então, a potência vai ser o trabalho dividido pelo intervalo de tempo, certo? Se eu for desenvolver essa fórmula, poderia ficar assim. O trabalho, pessoal, esse trabalho, né, é a força multiplicado pelo deslocamento, né, sobre o intervalo de tempo. Então, se ele te deu o trabalho e o intervalo de tempo, eu uso essa regra. Se ele te deu a força, o deslocamento e o intervalo de tempo, eu uso também essa outra formulazinha matemática. Então, aí fica dependendo da situação, problema, dos dados que tu vai ter, e tu vai verificar aí qual é a fórmula que é melhor para ser calculado a potência média, tá bom? Aí, ó, só que é o seguinte, né? A potência também ela pode ser calculada pela força vezes a velocidade média. De onde que veio essa velocidade média? É a distância dividida pelo intervalo de tempo, né? A distância dividida pelo intervalo de tempo, o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo é a velocidade média. Então, também existe uma possibilidade de calcular a potência, né? A potência pode ser o produto da força com a velocidade média. A potência pode ser o trabalho sobre o intervalo de tempo. Não, então, dependendo da situação, problema, e tu verifica aí qual é a relação mais viável de ser trabalhada, tá bom? Importante, o POT é a potência média, essa letrinha grega aqui é o trabalho realizado, o ΔT é o intervalo de tempo, o F é a força, né? E o VM é a velocidade média. Não se esqueça, pessoal, que esse aí tem unidade, né? O trabalho é dado em joule, o intervalo de tempo é dado em segundos, a força é dada em newton e a velocidade é dada em metros por segundo. E a potência? Qual é a unidade da potência? Então vamos lá, unidades. Anota aí. A unidade da potência no sistema internacional é o watts. Watts, watts. Entendeu? Então, essa é a unidade da potência. Lembrando, é representada pela letra W, letra maiúscula, porque é referente a um físico, né, o nome de pessoa. Mas também existem outras unidades para ser utilizadas na potência. Nós temos o 1 CV, que é aproximadamente 735 watts cavalo vapor, né? É a mesma coisa que 735 watts. Então, 1 cavalo vapor é aproximadamente 735 watts, que é uma unidade também que é utilizada para potência. Temos aqui um HP, né, que é aproximadamente 746 watts. Então, vai depender aí das situações de problema que a gente pode fazer transformação. Então, essas unidades são importantes. E é sabido de todos, gente, que 1 kW é a mesma coisa que 1000 watts, certo? Então, vamos fazer aí algumas transformações, caso seja necessário. Então, não se esqueça dessas unidades para a potência. Nesse exato momento, vocês irão fazer uma pesquisa, né, no caderno de desenho de vocês sobre a biografia do engenheiro escocês James Watt, que é em homenagem, né, ao estudo da potência mecânica, certo? Então, você fará uma biografia
né, no caderno de desenho, onde vocês vão colocar a imagem dele e ao lado a biografia desse engenheiro escocês. Beleza? Dando continuidade, turminha, vamos lá. Aplicação sobre potência média. Então vamos lá. Calcule a potência média desenvolvida por uma pessoa que eleva a 20 metros de altura com velocidade constante um corpo de massa 5 kg em 10 segundos e a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, dados. Vamos tirar os dados aí. O que ele te forneceu? Massa, gravidade e o intervalo de tempo, né? Por isso que ele te deu. Que mais? E a altura de 20 metros. Observe que já está obedecendo um sistema internacional. A massa é dada em quilogramas, o tempo em segundo, a altura em metro, então está tudo ok. Então, eu quero calcular a potência média, né, gente? Então, vamos lá. Para me calcular a potência média, é o trabalho dividido pelo intervalo de tempo. Só que o trabalho, gente, ele não te deu o trabalho, né? Mas ele te deu a altura, te deu massa e te deu gravidade. Então, o trabalho vai ser a massa vezes a gravidade vezes a altura, dividido pelo intervalo de tempo. Professor, de onde saiu esse mgh? A fórmula que permite calcular o trabalho de um peso, né? Então, foi visto isso anteriormente. Então, no lugar do trabalho, eu vou substituir por mgh, porque ele te deu massa, gravidade e altura. Tá? Então, tem que lembrar das relações anteriores. Fazendo as substituições, quem é a massa? 5. Quem é a gravidade? 10. Quem é a altura? 20 dividido por 10. Como eu coloquei aqui a mesma cor, eu posso cancelar esse 10 com esse 10. Ficou 5 vezes 20, que é igual a 100 watts. Então, a potência média desenvolvida por uma pessoa é de 100 watts. Gente, muito fácil, não tem mistério aí para calcular a potência média. E o Pica-Pau ficou feliz da vida porque ele conseguiu fazer essa questão. Dando continuidade, um carro de 1000 kg pode atingir 30 metros por segundo em 10 segundos. A partir do repouso, despreze os atritos e calcule a potência média do motor desse carro e a potência do carro no instante de 10 segundos. Então, vamos lá. Então, o que eu preciso fazer aqui, gente? Dados. O que ele te deu? Massa, de novo. O intervalo de tempo e a velocidade, certo? Se parte do repouso, significa que a velocidade inicial é 0. E como é que eu faço para calcular a potência média do motor desse carro? Gente, a potência é o trabalho dividido pelo intervalo de tempo, certo? Eu tenho um trabalho? Não. Tenho um intervalo do tempo? Tenho. Então, eu preciso atrás, eu preciso correr para encontrar o trabalho. Então, vamos lá, o primeiro passo. O primeiro passo é calcular a aceleração, né? A aceleração eu posso utilizar a equação do movimento uniforme. Caraca, professor, sério? Beleza, essas fórmulas não podem ser esquecidas. Substituir na velocidade, que é 30 metros, como ele parte do repouso, vai ser 0, e o tempo é 10. Multiplicando aqui A vezes 10, 10A igual a 30, a aceleração aí é 3 metros por segundo ao quadrado. Calculei a aceleração, qual será o próximo passo? O próximo passo é calcular a distância, pessoal, porque eu preciso, para eu calcular o trabalho, né, para eu calcular a potência, eu preciso do trabalho, né? E o trabalho, pelo que eu vejo, é a força vezes o deslocamento, né? Então, por isso que eu encontrei ali a aceleração, porque eu preciso calcular a força e a gente vai ver aqui passo a passo. O segundo passo, calcular a distância, eu posso utilizar a equação de Torricelli, né? Então, vai ficar 30 ao quadrado igual a 0 ao quadrado mais 2 vezes 3 ΔS. 30 ao quadrado é 900, 0 cancela, 2 vezes 3, 6. Então, 900 dividido por 6, 150 metros. Já encontrei a aceleração e o deslocamento, a distância percorrida. Vamos lá. Terceiro passo, calcular a força. E como é que eu faço para calcular a força? Massa vezes aceleração. Por isso que eu tive que encontrar a aceleração. A massa eu já tenho, que é 1000, e a aceleração é 3, a qual eu tinha encontrado no primeiro passo. Então, vai dar 3.000 newton. Tranquilo? Bem fácil, né? Quarto passo é encontrar o trabalho para poder calcular a potência. Agora sim, o trabalho, gente, é a força vezes o deslocamento, né? E quem é a força? 3.000 e o deslocamento é 150 que nós tínhamos encontrado anteriormente. Multiplicando vai dar 450.000. Colocando em notação científica, 4,5 vezes 10 à quinta joule. Feito isso, vamos calcular
a potência média do item A. A potência média é o trabalho dividido pelo intervalo de tempo. Quem é o trabalho? 4,5 vezes 10 à quinta sobre 10, que é o tempo que ele deu. Repete-se 4,5 e aqui eu vou aplicar a divisão de mesma base. Repete a base e diminui os expoentes. 5 menos 4, 5 menos 1, 4 watts. É a potência média que ele quer na letra A. Já na letra B, ele quer calcular a potência desenvolvida em 10 segundos. E a potência pode ser a força vezes a velocidade. A força é 3.000 e a velocidade é 30. 3.000 vezes 30, 90.000 watts. Então, gente, é uma questão que precisa de calma, atenção para resolver ela. Então, é importante que vocês tenham ideia de algumas formulazinhas, de algumas expressões matemáticas para dar continuidade desse conteúdo. Gente, vamos dar continuidade e vamos ver agora. Ah, tá. Só uma coisa. Só colocando em notação científica, 90.000 é a mesma coisa que 9 vezes 10 a 4 watts. Beleza? Então, é importante colocar em notação científica, tá? E o seu Leôncio aí ficou pensando, né? Caraca, tudo isso para chegar nesse resultado, né? Ele ficou pensativo. Mas é fácil, né, gente? Física é muito fácil. Dando continuidade, agora vamos ver o rendimento, né? Vimos potência mecânica, agora rendimento. Pica-pau feliz da vida, numa praiazinha, tomando um suco, passando um bronzezinho, e ele diz o seguinte, que o rendimento, né? O que ele diz sobre o rendimento? Para qualificar uma máquina quanto à sua eficiência, definimos a grandeza rendimento, representada pela essa letra Nzinho aí, como sendo o quociente entre a potência útil e a potência total recebida. Beleza? Então, para que uma máquina, né, para tentar qualificar uma máquina quanto à sua eficiência, eu preciso calcular o rendimento. E como é que eu faço para calcular esse rendimento? Você vai pegar a potência útil, dividir pela potência total recebida. Essa letrinha grega quer dizer eta, né? Eta, certo? Assim como tem o alfa, o beta, esse aí é o eta. Tranquilo, dando continuidade e matematicamente, né? Qual é essa formulazinha do rendimento? Potência útil dividido pela potência total. Ok? Muito fácil. Observação. A potência total, gente, é a potência útil somada com a potência dissipada. Então, bem, a gente vai ter que analisar essa situação. Então, potência total é a potência útil mais a potência dissipada. O rendimento é a potência útil dividido pela potência total recebida. Tranquilo? Dando continuidade, vamos ver aqui a nossa aplicação sobre rendimento. Pica-pau apresenta o problema. O rendimento de uma máquina é de 80%, sabendo que ela realiza um trabalho de 1000 joules em 20 segundos. Determine a potência total consumida pela máquina. Professor. Ele te deu o rendimento, que é 80%. Ele te deu o trabalho, que é 1000 joules, e o tempo em 20 segundos, e ele quer calcular a potência total. Gente, a potência total, vamos fazer o seguinte. Tu sabe que a potência útil é o trabalho sobre o intervalo de tempo. Essa potência útil, eu preciso encontrar. Né? E como é que eu faço para encontrar? Pega o trabalho, que é 1000, divide por 20. Então, 1000 dividido por 20, 50 watts. Já calculei a potência útil. Então, vamos atrás do rendimento. Né? O rendimento, gente, é a potência útil dividido pela potência total. Mas quem é o rendimento? 80%. Quem é a potência útil? 50%. Agora eu vou calcular a potência total dessa máquina. O N, que é o rendimento, é 80%. Só que aqui eu não posso colocar 80% com o símbolo de porcentagem. Eu tenho que transformar em número decimal. Tu sabes que 80% é 0,8. Não sei, professor, não lembro. Gente, 80% é 80 dividido por 100. 80 dividido por 100, 0,8. Quando você substitui aqui, tu coloca na forma decimal. Tudo bem? A potência útil é 50, ele quer a potência total. Aí tu vai colocar aqui o 1 embaixo do 0,8 e fica meio pelos extremos. Pegando 50 dividindo por 0,8,
a potência total vai ser de 62,5 watts. Beleza? Muito fácil. Dando continuidade, segundo exemplo. O motor de um carro tem potência útil de 80 HP. Qual é a força aplicada num carro quando ele se desloca com velocidade constante de 90 km por hora? Então, beleza, ele te deu a potência útil, te deu a velocidade e quer calcular a força. E o seu Lourenço ficou pensativo assim, e agora, José? Quem é que pode nos ajudar? Gente, muito fácil, né? Então, vamos verificar o seguinte. Primeiro passo é transformar a potência que está em HP em watts. E você sabe que 1 HP é 746 watts, que eu falei anteriormente. Então, se um HP é 746 watts, então significa que a potência útil que ele deu é 80 HP. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar 80 e multiplicar por 746. Multiplicando vai dar 59.680 watts. Beleza? Encontrei a potência útil em watts. Agora, o segundo passo é transformar a velocidade em metros por segundo. Então, 90 km por hora dividido por 3,6 vai dar 25 metros por segundo. Então, se a velocidade está em km por hora, eu preciso transformar em metros por segundo. Feito todas essas transformações, agora eu vou utilizar a fórmula para calcular a força aplicada no carro. Então, a força, né, tu sabe que a potência útil é a força multiplicada pela velocidade. A potência útil é 59.680. A força eu quero encontrar e a velocidade é 25. Aí, se o 25 está multiplicando, ele passa a dividir. Portanto, a minha força, né, a força que está sendo aplicada no carro, vai ser de 2.387,2 newton. Gente, segue os passos, leia o problema, tire os dados, faça as transformações necessárias e é isso. Não é difícil, é fácil, pratiquem e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, turma!